Bom estar com vocês nesse último domingo de 2019. Até aqui o Senhor nos ajudou, não é verdade? Amém? Se estamos aqui, é uma grande bênção de Deus para nós. Significa que a gente não esmoreceu pelo caminho, significa que a gente conseguiu vencer as lutas, as dificuldades com a graça do Senhor. Significa que nós ainda estamos com a nossa vida aos pés de Jesus, não é? Deus tem cuidado de nós. Vamos abrir nossa Bíblia. Quero compartilhar com você um texto. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 22 até o versículo de número 38. Lucas, capítulo de número 2, do versículo de número 22 até o 38. Tudo bem? Diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e também para ser alvo de contradição. E uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Israel. Amém? Então, irmãos, nesses dias do mês de dezembro, dias aí em que nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, e dias que antecedem o Ano Novo, nós temos relembrado a maneira como Deus veio, a maneira como Deus interviu na história, a maneira como Deus interrompeu o ciclo dos homens, estabeleceu ali sua vontade, estabeleceu o seu agir, não é? Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos redimir, para nos salvar. A gente começou aqui o mês de dezembro, tanto aqui na Central, lá no Ciméria, acredito que na expansão também, a gente falando um pouquinho sobre Jesus, o Deus vivo, o verbo vivo de Deus que abriu mão da sua glória, que se fez servo, que se fez carne, que veio, habitou entre nós,
O evangelista João diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele que abdicou da sua glória, da sua grandeza, do seu poder e se fez homem, veio até nós, né? Os céus tocaram a terra. O Deus de amor vem e toca a miséria dos homens. Tudo muda para sempre. Assim como agora há um homem nos céus, Jesus Cristo, o homem, assim também o Espírito de Deus, a presença de Deus está conosco, habita na terra, está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, está sobre a igreja do Senhor, não é isso? E a gente viu também que Deus nos chama para fazer parte dos seus propósitos. Deus nos chama para fazer parte dos seus planos, se envolver nos seus planos. A gente ouviu de Isabel e Zacarias, a gente ouviu de Maria e de José, como que essas pessoas abriram mão das suas próprias vidas para viver o sonho que Deus tinha para elas, para viver o sonho e os planos que o Senhor tinha para elas, como elas viveram os milagres do Senhor. Da mesma forma, irmãos e irmãs, Deus também nos chama a fazer parte daquilo que Ele quer realizar, daquilo que Ele quer fazer. É muito interessante como essas pessoas abriram mão das suas vidas para viver aquilo que Deus tinha para elas. É muito interessante como que essas pessoas, tão simples, ainda continuam ensinando a cada um de nós. Como que essas pessoas tão simples nos tocam tanto por causa da sua espiritualidade. Chama muito a nossa atenção a espiritualidade de José. Como que José, um homem íntegro, um homem justo, obedece ao Senhor, né? Como que ele ouve o Senhor, chama-nos a atenção a maneira como Zacarias, Isabel, Maria, todas essas pessoas, com características maravilhosas, né? Mostram para a gente uma espiritualidade enorme. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da história desse homem chamado Simeão. Falar um pouquinho das características, das marcas na vida de Simeão e também de Ana, que está junto com ele. E a maneira como Simeão viu, como Simeão tocou, como Simeão recebeu o milagre de Deus em seus próprios braços. Que coisa tremenda. Quando ele pega Jesus em seus braços e diz: agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão, irmãos, por ele declarar isso, pode despedir em paz teu servo, a gente entende que ele era um homem idoso. Mas jovem ou idoso, Deus se revela a quem está alinhado com ele. Deus se revela a quem tem o coração aberto e sensível àquilo que ele está fazendo, àquilo que ele está realizando. Simeão e Ana mostram isso. Pessoas que andavam com o Espírito Santo de Deus, eram guiados pelo Espírito Santo. A gente vê Simeão ali com uma alma generosa, uma vida prática de oração, uma vida de intimidade com Deus. Então, eu queria começar a destacar alguns pontos aqui. O primeiro deles, irmãos, é que Simeão aguardou o cumprimento da promessa de Deus. Ele aguarda o cumprimento da promessa. Deus tinha feito uma promessa para ele. E a promessa que Deus fez para ele é: você não vai morrer enquanto não ver cumprida os meus planos sobre Israel, a salvação sobre Israel. E Simeão guarda isso, ele guarda. Antes de morrer você verá o Cristo do Senhor, ele aguarda no Senhor. E é interessante que diferente, quantos anos Simeão tem, a gente não sabe. A gente pode calcular quantos anos Ana tinha, e era mais de 100 anos que Ana tinha. Simeão não está diferente disso. Mas olha só, a postura de Simeão chama a minha atenção. Porque quantas dificuldades Simeão não deve ter vivido. Quantas angústias ele não deve ter vivido. Mas diferente de quem se entrega
as circunstâncias adversas, diferente de quem se abate no meio do caminho, né? Diferente de quem se entrega, ele é renovado pela força da promessa. A promessa tem uma força enorme sobre a vida dele. Eu não morrerei enquanto não ver o Cristo do Senhor. Isso o renova. Como ouvi hoje de manhã aqui pela boca de uma das nossas irmãs, ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. A promessa que Deus liberou sobre a vida dele, sobre a vida de Simeão, traz isso a ele. Traz uma força para revitalizar o coração dele. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Tem promessa de Deus para a sua casa? Amém? Então aguarde essa promessa no Senhor. Renove a sua fé. Renove a sua expectativa. Porque aquilo que Deus cumpre, Ele faz, Ele realiza, Ele opera. Amém, irmãos e irmãs? Deus cumpriu a promessa dele na vida de Simeão. E aí tem uma coisa também. Ainda que todas as promessas de Deus para nós, ainda que todas elas para nós não sejam suficientes para você, busque de Deus. Porque Deus tem uma promessa específica para a sua vida. Deus tem um chamado específico para você viver e experimentar no Senhor. Olha, vamos lembrar um pouquinho aqui de Caleb, que é muito parecido com a história de Simeão. Não é? Caleb foi um daqueles 12 espiões que entraram na terra de Canaã, foram ver como que era a terra. Quando eles retornam de lá, não é isso? Tem toda aquela confusão por causa dos outros 10 espiões que não creram na promessa de Deus, somente Caleb e Josué creram. E eles passaram por todo o tempo do deserto. Eles viveram todas as aflições até que toda aquela geração passasse. E quando eles entraram na terra de Canaã e começaram a conquistar aquela terra, Caleb tinha 85 anos de idade, mas mesmo assim se sentia forte, jovem. Ele mesmo diz, eu me sinto hoje tão jovem como antes. E eu lembro da promessa que Deus me fez. Me dê a terra, me dê a minha parte na herança. E Josué liberou para ele as montanhas que tinham os gigantes. E Caleb, aos 85 anos de idade, foi até as montanhas, venceu os seus inimigos, conquistou aquele lugar, porque ele não abriu mão da promessa de Deus sobre a vida dele. Havia uma expectativa, irmãos e irmãs, naqueles dias, expectativa das promessas a respeito do Antigo Testamento. Deus tinha revelado a sua vontade a muitos dos seus profetas, Isaías, Jeremias, Miqueias, falaram a respeito da vinda do Messias, não é isso? Havia no meio do povo naquele tempo muita obscuridade, muita opressão, muito domínio, não é? Eram tempos difíceis, mas eles sabiam que Deus estava para manifestar a sua promessa. Mas só alguns puderam perceber, só alguns puderam ter a revelação de Deus. Havia também um tempo de muito distanciamento. Simeão não era sacerdote do templo. Simeão era um homem simples, comum, que aguardava a salvação do Senhor. E quando Deus manifesta a sua promessa, ele vê, ele recebe a revelação. Assim como José, assim como Zacarias, assim como os sábios, assim como os pastores, assim como Simeão e Ana e outros, ele recebe a revelação do Senhor. Havia no coração de Simeão uma expectativa pelo cumprimento da promessa. Sabe, nesses dias, hoje, o Espírito quer realizar isso também em nosso meio. Ele quer trazer essa expectativa no nosso coração a respeito do cumprimento da promessa. Eu vejo, irmãos, eu imagino Simeão na expectativa, orava todos os dias a respeito da vinda do Messias. Ele devia pensar assim, será hoje, Senhor? É hoje, Senhor, que Tu irás cumprir a Tua palavra. É hoje que Tu irás realizar na minha vida aquilo que o Senhor prometer. É hoje. E aí eu creio que ele
ouviu o Espírito lhe falando, vá ao templo, vá ao templo. E Simeão, obediente, vai até o templo. Não era apenas o menino Jesus que estava lá. Acredito que haviam outras crianças que estavam indo ao templo também, junto com seus pais, para serem apresentadas ao Senhor. Foi o Espírito quem revelou isso. É o Espírito quem revela, é o Espírito quem traz. E foi o Espírito quem revelou essas coisas a Simeão. Simeão aponta, irmãos e irmãs, para uma esperança viva que a gente precisa ter no nosso coração. Simeão aponta para essa expectativa que a gente precisa viver nos dias de hoje. Não mais pela vinda do Messias, ele já veio, talvez pelo retorno dele, mas muito mais, irmãos, pelo cumprimento do reino de Deus. Para que o reino venha e se manifeste nos nossos dias. Será que há uma expectativa no teu coração a respeito disso? Uma expectativa no teu coração, né, para o avivamento? O pastor Evander falou há pouco aqui a respeito do avivamento. Uma expectativa de coisas grandes que Deus deseja fazer, que Deus deseja realizar. 2020 é um ano em que Deus, irmãos e irmãs, vai atender e muito às expectativas do nosso coração, da nossa vida. Mas assim como Simeão, somente aqueles que estiverem alinhados receberão essa revelação e vão poder viver isso. Simeão, irmãos e irmãs, aponta para uma vida de busca da presença de Deus. Olha como Ana buscava o Senhor. Ela buscava o Senhor, ela permanecia no templo ali, horas do dia, horas da noite, buscando o Senhor com mais dos seus 100 anos, irmãos. 84 anos viúva, 7 anos ela foi casada, 91, ela não casou com 9 anos de idade, talvez um pouco mais. E se eu estiver certo, essa mulher estava lá, muito idosa, mas buscando a Deus. Simeão aponta para a vida de cada um de nós, onde a gente precisa aprender a buscar o Senhor e ter uma outra postura em relação a isso. É tempo de buscar a Deus, amém, irmãos e irmãs? Tempo de buscar a Deus, de buscar o Senhor, ter uma postura diferente na nossa vida devocional, no nosso dia a dia. Tempo de buscar a Deus, de buscar a revelação do céu para nós, de buscar a revelação do céu para a nossa vida. Você crê naquilo que Jeremias diz? Clama a mim e eu o quê? E eu revelarei a você, eu mostrarei a você, falarei com você de coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. Deus tem coisa grande para fazer na sua casa, na sua família. E são coisas que Deus não quer guardar só com Ele, não, como segredo. Deus quer revelar isso a você. A vida de Simeão e de Ana aponta para uma vida consagrada a Deus. E nós, como igreja do Senhor, a gente precisa ter uma vida consagrada a Deus, uma vida santa ao Senhor, uma vida que a igreja desse tempo precisa ver. Amém, irmãos e irmãs? Simeão é esse homem que aguarda o cumprimento da promessa de Deus. Ele tem essa expectativa no coração e Deus vai trazer essa expectativa no seu coração, em nome de Jesus. Simeão, irmãos, é esse moço que ele não apenas vive a expectativa, como ele vê cumprimento da promessa. Chegou o dia, amém, queridos? Chegou o dia na vida de Simeão. O seu dia também pode ser hoje. Assim como o pastor Guto abriu o culto, né, hoje mais cedo, e ele falou, Deus ainda pode mudar a tua história em 2019. Deus pode ainda dar a você aquilo que você precisa e aguarda da parte do Senhor. Não é isso? Não é verdade? Simeão estava ali e ele vê cumprimento da promessa. Pode despedir em paz os teus servos, meus olhos já viram a tua salvação. E aí eu acho interessante isso, ele diz, pode despedir em paz o teu servo. Somente depois do cumprimento da promessa é que Simeão teve paz no coração dele. Ou seja, ele não permitiu o coração dele descansar, enquanto ele não viveu a promessa, enquanto ele não viu a promessa, enquanto ele não tocou na promessa, o coração dele não descansou ali.
Tipo assim, eu não descanso, eu não vou desistir de viver os propósitos do Senhor na minha vida. Enquanto o Senhor não os cumprir, eu não posso descansar. Mas na hora que ele vem, ele toca e ele diz, em paz, pode despedir agora o teu servo. Eu já vi, eu já vivi, eu já experimentei. Simeão só pode tocar na promessa, receber a promessa, irmãos, ver a promessa pela revelação do Espírito Santo. O Espírito o guia. O Espírito estava sobre ele, o Espírito o guiava. Digamos que haviam 10 crianças no templo, o Espírito o guiou até Maria e José e a criança que estava nos braços dos pais. Foi o Espírito quem guiou, porque não havia alarde, não havia notícia, não havia comunicação, não havia ninguém seguindo Maria e José, mas foi o Espírito quem revelou, foi o Espírito que mostrou, somente pelo Espírito. É a intimidade com Deus, amado, que vai abrir os nossos olhos para a gente também poder ver. É a nossa intimidade com o Senhor que vai poder abrir os nossos olhos para a gente poder enxergar as coisas que o Senhor está fazendo. E Deus quer nos dar a visão dEle. Deus quer dar a visão dEle a respeito da sua vida. Deus quer dar a visão dEle a respeito da sua casa. Deus quer dar a visão dEle a respeito dessa igreja, dessa cidade. Deus quer te dar a visão dEle para nós. Amém? E a gente não pode ser como os religiosos do tempo de Jesus. Na vida deles se cumpriu aquilo que Isaías disse. Tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Tem coração, mas o coração está duro, está insensível, não consegue perceber. Mas Deus hoje quer nos revelar o seu reino, amém? E se estivermos alinhados com o seu Espírito, a gente vai conseguir ver, tocar, receber a nossa promessa. Simeão está ali quebrantado, submisso, ele vê o cumprimento da promessa, ele alcança a vitória no Senhor. A gente precisa, irmãos e irmãs, de uma experiência com Deus, sabe? A experiência com Deus, ela abre os nossos olhos. A experiência com Deus, ela vai fortalecer a nossa fé. Peça a Deus uma experiência pessoal com Ele, e Ele vai proporcionar isso para você. Peça a Deus que se manifeste na sua vida, e Ele vai realizar isso. Olha Jó no capítulo 42, depois de ter passado por toda aquela experiência bem dolorosa, mas no fim vitoriosa, ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência proporcionou isso. Lembram de Nicodemos, que vai até a presença de Jesus de noite e tal, perguntando a respeito da salvação. Jesus fala que para ver o reino, para entrar no reino, era preciso nascer de novo, era preciso nascer do Espírito. O Espírito que traz isso. Quando Paulo teve a experiência com Jesus no caminho de Damasco, criou-se em seus olhos algumas escamas, mas depois aquelas escamas caíram e ele então pôde ver perfeitamente. Deus quer nos dar uma outra visão, amém, irmãos e irmãs? Uma visão que vem de uma experiência dele, uma visão para a gente ver o reino. Nós não podemos ser como os religiosos daquele tempo, que não conseguiram ver nada. Mas o Simeão, simples Simeão, um homem de Deus guiado pelo Espírito, ele consegue ver. Geazi, um homem que andou com o profeta Eliseu, depois de tantas experiências, ainda que o profeta Eliseu tinha orado para que ele pudesse abrir os seus olhos e pudesse ver, Geazi continua com os olhos espirituais fechados. E nós não somos como Geazi, mas nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Viver e ver o que Deus tem para nós. Simeão aponta para a necessidade da gente olhar o mundo, olhar a vida com olhos espirituais, o mundo do Espírito. Deus está fazendo coisas maravilhosas nesses dias, você pode ver. O Senhor perguntou para Abacuque naqueles dias, Abacuque, conversando com Abacuque, Abacuque, eu estou fazendo coisas tremendas, maravilhosas e poderosas, que você não vai crer quando ela lhes for contada. Deus está agindo, amém, irmãos e irmãs? Deus não está parado nesse tempo, Deus está fazendo coisas tremendas, você pode ver. Será que nós podemos ver?
Que ele perguntou para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Ele perguntou para João em Apocalipse: João, o que você vê? Se creres, nós veremos a glória de Deus. Simeão declarou: os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Ele tem a expectativa da promessa, ele não abre mão dela. Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Ele tem olhos para poder ver, tocar, receber. E aí, irmãos, eu termino dizendo o seguinte, né? Peço a você só mais 5 minutinhos. Simeão toca na promessa, mas imediatamente o espírito profético vem sobre a vida dele. Não sei se você percebe isso no texto, você consegue ver como eu vejo. Mas Simeão toma o menino nos braços e louva, glorifica a Deus. Assim como Ana, diz aqui o texto, que Ana louvava, chegando naquela hora dava graças a Deus, falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Ela recebe a revelação dos céus também. Ninguém os avisou, foi o Espírito Santo que lhes mostrou. E aí, irmãos, não é apenas, eles não estão vendo apenas o menino fisicamente, eles estão indo além disso. Tocar nas promessas de Deus fizeram eles crerem ainda mais. Fizeram eles irem além do que estão somente tocar ali no menino. Era algo muito maior. Quando eles tocam na promessa, eles vão viver algo muito maior. O Espírito vem sobre Simeão e ele começa a profetizar. E eu creio que as promessas de Deus virão sobre a sua vida e irão se cumprir. E quando isso estiver acontecendo, irmãos e irmãs, saiba que Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida. É só o começo que Deus está fazendo. Assim como por meio de Jesus, Ele quebrou os grilhões, trouxe esperança pela manifestação do Senhor. Não é? Deus irá cumprir todas as promessas dEle sobre a sua vida. Assim como Simeão tomou os meninos nos braços, começou a profetizar a respeito dele. Hoje é um tempo da gente começar a profetizar em cima das promessas que Deus irá realizar na nossa vida. Aleluia, eu toco na minha promessa pela fé, e eu glorifico o Senhor e eu profetizo em cima dessa promessa. Deus vai fazer você viver algo ainda muito maior. Porque o cumprimento das promessas de Deus na sua vida precisa te levar a um lugar mais alto. O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida não é para a gente parar, não é para a gente estacionar, mas é para a gente viver algo maior, algo mais alto. Simeão declarou: pode me despedir em paz, quero ir ao encontro do Senhor, os meus olhos já viram a tua salvação. Mas o que ele esperava isso? Se nós, irmãos, nós vamos dizer as promessas do Senhor, vamos profetizar sobre 2020, vamos viver coisas ainda maiores para a glória de Deus. Você crê nisso? Em nome de Jesus, você crê? Então aumente a tua expectativa. Termine 2019 muito bem. E aumente a sua expectativa em relação àquilo que Deus vai fazer. Seu coração começar a queimar e arder. Senhor, eu não descanso enquanto eu não ver todas as tuas promessas, os teus planos, propósitos cumpridos na minha vida em 2020. Você vai ver. Aumenta a sua expectativa. Peço ao Senhor para abrir os seus olhos, que Deus vai começar a te mostrar coisas grandes, lugares onde Ele deseja que você esteja, situações que Ele deseja que você viva em nome do Senhor. E quando o milagre chegar, aleluia, aleluia, quando o teu milagre chegar, você vai crer que Deus tem algo ainda maior para fazer no teu coração, na sua vida, na tua família, em nome de Jesus. Sabe, o texto termina, irmãos, com Ana glorificando a Deus e dando graças a Deus. E essa deve ser a característica do povo do Senhor. A gente não pode perder essa característica essencial do povo de Deus, que é celebrar, que é se alegrar no Senhor. A igreja, ela adora, ela glorifica, a igreja agradece a Deus por aquilo que Deus está fazendo. E a alegria do Senhor é a nossa força, em Deus nos renovamos.
Em Deus aumentamos a nossa expectativa. Em Deus viveremos as promessas do Senhor para nós. Porque hoje Deus liberou para nós salvação, perdão, cura, vida, paz. É tempo da gente louvar e agradecer ao Senhor. Amém, amados? Deus abençoe você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Chamar os meninos do louvor aqui. Grande é o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. A gente já teve um momento de altar. Que bênção é a gente poder agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito, não é verdade? Então eu queria que você desse as mãos aí para o seu irmão, para a sua irmã. Se possível for, vamos fechar aqui esse corredor, não é? Chamar o pastor Evander aqui também, para estar aqui no altar comigo. Então fecha o corredor aí. Glória a Deus. Nós estamos aqui na expectativa, irmãos, que muitos de nós estará aqui no dia 31 de dezembro, para essa noite, que será marcante na nossa vida e na vida da igreja. Será maravilhoso demais. Eu creio que Deus vai liberar muito da sua unção, da sua glória sobre nós na noite do dia 31. Mas se você, por causa de problema de transporte, por causa da sua família, por causa de algumas dificuldades, não puder estar com a gente, irmãos e irmãs, né? Aproveite esse momento agora para colocar a tua vida, o teu altar, o teu 2020 na presença do Senhor Jesus. Pedindo ao Senhor Deus, eu quero crescer na minha expectativa. Meu coração precisa arder pelas tuas promessas. Quero ter um tempo diferente, de busca da tua face, ter olhos para ver, receber o teu milagre. Profetiza sobre o teu milagre. Você tem essa direção do Espírito sobre você. Profetiza sobre o teu milagre. Profetiza sobre a tua promessa. Ela vai chegar em teus braços. Quando ela chegar, o Espírito vai tomar você. E você vai profetizar coisas ainda maiores. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. Um pedacinho de uma música e nós vamos então orar. Finalizando aqui o nosso culto e esse tempo. Louve e adore ao Senhor. Ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me destes e para ti eu vou. E para ti eu Senhor, nós muitas vezes temos força para começar e falta vigor e fé para terminar. A história de Simeão e de Ana é a história de alguém que permanece firme e fiel até o fim. Até o fim. Deus, nós temos dito aqui que os últimos dias são dias de vigilância. Porque muitas vezes, nos últimos dias, o diabo tenta roubar uma bênção que foi conquistada ao longo de um ano inteiro, de uma vida inteira. Então eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê essa mesma fé e coragem de Simeão e de Ana. Que até os últimos dias, não somente desse ano, mas da nossa vida, o nosso coração tem uma expectativa alta em relação ao que o Senhor queira fazer. Que haja uma disposição no Espírito para ver e discernir as coisas que o Senhor está fazendo. Para que, como Simeão e Ana, nós possamos pegar a Tua promessa nos nossos braços e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que nos manteve firmes até aqui. Bendito seja o nome do Senhor que segurou na nossa mão, que nos ajudou no dia mau, no dia da angústia, no dia da dificuldade. Meu Deus, dá-nos essa força. Em nome de Jesus, que esses últimos dias do ano, faltam pouquíssimos dias, nós sejamos tomados de gratidão.
Que como o profeta Jeremias nós possamos dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam. E porque elas se renovam, há um futuro para nós, há uma esperança. Foi essa a palavra que o Senhor deu ao profeta: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, de vida e não de morte, e um futuro. Deus dá-nos essa mesma fé. Dá-nos a fé que esteve em Jeremias, a fé que esteve em Caleb, a fé que esteve em Simeão, a fé que esteve em Ana, a fé de continuar esperando no Senhor, de permanecer firme no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, a nossa batalha não é em vão, a nossa luta não é em vão, porque o Senhor é fiel com cada uma das suas promessas. Deus, nós somos gratos a Ti por esse ano que passou. No próximo domingo nós já estaremos aqui celebrando um novo ano, um novo ciclo que começa. E nós cremos que a Tua boa mão estará conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que a Tua boa mão estará com cada filho Teu, com cada querido que o Senhor chamou para esse lugar. Toma-nos, pois, nas Tuas mãos e dá-nos a graça de ver as Tuas promessas se concretizando sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a Tua igreja, sobre tudo que nós colocarmos as nossas mãos. E que venha o Teu reino, Jesus, e seja feita a Tua vontade, na terra como é no céu. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que o Senhor nos abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, seja com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, te fortaleça. E que o poder e as consolações do Espírito Santo te mantenha firme. Pois dele é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.